A palavra filosofia significa literalmente amar a sabedoria. Há milhares de anos, ela tem inspirado grandes pensadores e reflexões importantes. Apesar da fama de ser algo complicado, a verdade é que a filosofia faz parte do dia a dia de todo mundo, influenciando desde pequenas dúvidas até grandes decisões. Precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. O pensamento do filósofo Michel Foucault estabelece um diálogo com o aforismo de Nietzsche, citado anteriormente, pois ambos abordam nossos monstros secretos. No entanto, Foucault vai além ao sugerir uma maneira de enfrentarmos nossa insanidade oculta. Veja o trecho completo. Precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Não podemos nunca esquecer que os sonhos, a motivação, o desejo de ser livre nos ajudam a superar esses monstros, vencê-los e utilizá-los como servos da nossa inteligência. Não tenha medo da dor, tenha medo de não enfrentá-la, criticá-la, usá-la. Como se observa, Foucault propõe que enfrentemos sem receio nossos monstros. Ele nos encoraja a superá-los e, com sabedoria, transformá-los em aliados na construção de nossas vidas. O ser é e o não ser não é. Nessa célebre e enigmática frase, Parmênides declara que, diferentemente das ideias de Tales e Heráclito, o movimento e a transformação não passam de ilusões. Para ele, tudo é estático e imutável. Tudo permanece inalterado. Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. De acordo com Platão, Sócrates teria proferido essa frase após ser julgado e condenado à morte. Ela encapsula a essência da filosofia, o questionamento e a reflexão, que são os principais impulsionadores da atitude filosófica. Creio para compreender e compreendo para crer melhor. Para os filósofos medievais, a razão estava subordinada à fé. Para Santo Agostinho, o conhecimento mais elevado e digno era aquele derivado das escrituras sagradas, a Bíblia. O desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os pecados. São Tomás de Aquino procurou harmonizar a filosofia aristotélica com a religião cristã. Para isso, desenvolveu argumentos racionais conhecidos como as 5 provas da existência de Deus. O homem é o lobo do homem. O filósofo inglês Thomas Hobbes argumenta que os maiores inimigos dos seres humanos são eles mesmos, devido à sua natureza violenta. Temendo uma morte violenta em um cenário de guerra de todos contra todos, as pessoas optam por firmar um pacto ou contrato social para assegurar sua segurança e a proteção de seus bens. Dessa forma, surge o Estado como o responsável por garantir a ordem. Onde não há lei, não há liberdade. John Locke defende que o Estado é criado para proteger, por meio das leis, os direitos naturais dos indivíduos, com destaque para o direito à propriedade. Essa teoria foi fundamental para o surgimento e desenvolvimento do liberalismo. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra acorrentado. Para Jean-Jacques Rousseau, o ser humano é naturalmente bom, mas sente a necessidade de viver em sociedade. Assim, celebra o pacto social, abrindo mão de sua liberdade natural em troca da liberdade civil, que é limitada pela vontade geral e pelo respeito à liberdade dos demais. Não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu auto-interesse. O filósofo britânico Adam Smith, considerado o pai do liberalismo econômico, defendia que os indivíduos agem movidos pelo interesse próprio. Sem esse impulso, não haveria motivação para a produção. Esse auto-interesse, segundo ele, é a principal fonte da riqueza das nações, funcionando como o motor que impulsiona a produção e a eficiência de uma sociedade. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. O filósofo prussiano Immanuel Kant
é profundamente influenciado pelos ideais do iluminismo. Em sua filosofia, a busca pelo conhecimento, a luz característica do iluminismo, é uma de suas principais diretrizes. Existe apenas um único erro inato, que é o de acreditarmos que vivemos para sermos felizes. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer é famoso como o filósofo do pessimismo. Ele defendia que a vida é marcada pelo sofrimento e que a busca pela felicidade geralmente leva à frustração. Para ele, a felicidade é apenas um momento fugaz em meio ao sofrimento, nunca algo constante. O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Friedrich Nietzsche acreditava na força humana, na vontade de poder, como uma forma de viver a vida como uma obra de arte. Segundo Nietzsche, o indivíduo deve ser um poeta de sua própria vida, capaz de vivê-la da maneira mais bela possível. Ele é também autor da célebre frase, Deus está morto. A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes. Karl Marx foi o principal responsável pela elaboração da teoria da luta de classes. Para ele, o Estado se desenvolveu historicamente a partir do conflito entre grupos sociais antagônicos, sempre favorecendo os interesses das elites. Uma minoria dominante, a burguesia, controla os meios de produção e, com isso, exerce seu poder sobre a maioria, o proletariado. Os limites de minha linguagem significam os limites de meu mundo. Ludwig Wittgenstein foi outro pensador austríaco que marcou uma mudança na filosofia, direcionando-a para a linguagem. Para ele, a compreensão do mundo se dá através do uso da linguagem, sendo ela a forma pela qual interpretamos a realidade. O consumidor não é soberano, como a indústria cultural queria fazer crer. Não é o seu sujeito, mas o seu objeto. O filósofo Theodor Adorno, um dos principais representantes da Escola de Frankfurt, fez duras críticas àquilo que chamou de indústria cultural. Para ele, o sistema capitalista, por meio dessa indústria, apropriou-se de formas culturais para transformá-las em bens de consumo. Esses produtos possuem a aparência de cultura, mas na realidade não são mais do que objetos consumíveis que visam o lucro e impulsionam o mercado. Não se nasce mulher, torna-se. Esta célebre frase da pensadora francesa gerou grande repercussão e discussões intensas, especialmente por ter sido incluída na prova do Enem de 2015. Nela, além de abordar o feminismo, Simone de Beauvoir expressa seu pensamento existencialista, destacando que a existência é um fator condicionante para a compreensão do indivíduo. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. O existencialista francês Jean-Paul Sartre rejeita a ideia de neutralidade diante do mundo. O filósofo nos alerta para nossa condição de sujeitos livres, forçados a tomar decisões constantemente, sendo os seres humanos, em suas palavras, condenados à liberdade. A única coisa que podemos ter certeza é a incerteza. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman desenvolveu uma importante teoria sobre os tempos atuais. Segundo ele, deixamos para trás a solidez que marcava a modernidade anterior. Nossas relações se tornaram líquidas, vivendo em uma modernidade líquida. Para Bauman, este é um período em que as relações têm uma característica de fluidez e estabilidade frágil, onde nada é feito para durar. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Só sei que nada sei. Como é evidente, Sócrates era um grande defensor do conhecimento. Essas frases refletem bem sua filosofia de busca pela verdade, a qual ele praticava com seus discípulos por meio de um método chamado maiêutica. Para o filósofo, era essencial reconhecer nossa ignorância, pois isso nos mantinha em constante movimento, em busca de novas respostas para as questões da vida. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.